Beleza, gente? Vamos falar agora das estruturas organizacionais, tá? Para fechar o último componente dos sistemas organizacionais, a gente viu que o PMBOK na versão 6, né, fala que os projetos operam em um ambiente que é extremamente influenciado pelo sistema organizacional. Um dos componentes do sistema é a governança, a estrutura de governança, né? Os elementos de gerenciamento que a gente acabou de ver e as estruturas organizacionais. Então, no passado, o capítulo 2 inteiro tratava somente de estruturas organizacionais com o mesmo foco, tá? A ideia era estudar como que o tipo de estrutura influencia a maneira com que os projetos vão ser gerenciados, com maior ou com menor dificuldade, enfim. E agora o PMBOK amplia essa ideia e fala que, na verdade, o arcabouço de governança e de gestão também influenciam, juntamente com a estrutura, né, todo esse sistema, beleza? Bom, em se tratando de estrutura, também houve uma pequena mudança de foco com relação ao que era falado até então, tá? Antigamente se dizia que existiam 5 tipos de estruturas organizacionais, que eram as estruturas funcional, projetizada e as 3 matriciais, né? A matricial fraca, a forte e a balanceada. E os projetos nestes 5 tipos de estruturas, né, poderiam ter mais facilidade de serem gerenciados, né, ou menor facilidade por conta das características de cada uma dessas estruturas, né, que poderiam contribuir mais ou menos para a adoção de boas práticas, para a comunicação dentro do projeto e etc. Tudo bem? A gente vai estudar daqui a pouco as características de cada uma dessas estruturas. Só que, agora, o que o PMBOK fala, né? Ele primeiro diz, ele continua falando, né, que as estruturas organizacionais assumem muitas formas e tipos, né? Conforme eu disse já, né, nas aulas anteriores, até a versão 5, sempre foram estudadas 5 tipos de estruturas, né? E agora, na versão 6, como o mundo está mudando bastante, a gente tem 10 tipos de estruturas. As mesmas 5 que já existiam e outras 5 novas que surgiram. E aí uma outra diferençazinha, e já é mais sutil, que aparece na abordagem do guia, é que ele diz que a organização vai selecionar um tipo de estrutura, tá? Então, é um pensamento no sentido de que a organização ela é muito mais ativa no sentido de determinar que tipo de estrutura organizacional ela vai assumir. Ela vai escolher um tipo de estrutura de acordo com alguns fatores que são listados, né? Eu trouxe alguns exemplos para cá. Então, até a versão 5, a postura, a forma com que o PMBOK escrevia é uma forma mais passiva, ou seja, as estruturas são de determinado tipos, né, e formas, e dentro dessas estruturas os projetos vão ser mais facilmente gerenciados ou menos facilmente gerenciados. Agora não, tá? Agora a organização escolhe que tipo de estrutura ela vai adotar de acordo com alguns parâmetros. A gente sabe que não é tão simples, né? Se a organização ela nasceu e existiu durante algum tempo sob uma determinada estrutura, não é tão simples mudar, tá? Que fatores que o PMBOK cita? Olha aqui, ó. Ele fala, por exemplo, do grau de alinhamento com os objetivos da organização. Como a gente acabou de falar de gestão e governança, né? Se você já estudou gestão e governança na ISO, no COBIT, até mesmo na AITIL, a gente sabe que essa palavra aqui, alinhamento, surge muito, né? Ela é sempre citada nesses frameworks e conjuntos de boas práticas e normas. Por quê? O que é o alinhamento? Tudo o que a TI faz tem que estar alinhado com algum objetivo de negócio, tá? Se a gente está falando de alinhamento de projetos, basicamente a gente está dizendo o seguinte, que todos os projetos que nascem dentro da organização têm que estar relacionados com algum objetivo da organização. E a gente consegue, inclusive, promover isso desde sempre, né? Falado que o termo de abertura é um dos principais artefatos
para garantir alinhamento. E aqui o PMBOK está dizendo que a estrutura organizacional ela vai ser escolhida levando em consideração o tipo de alinhamento que se quer, tá? Há estruturas organizacionais que dificultam esse alinhamento, principalmente aquelas que são fortemente hierarquizadas, aquelas que possuem departamentos que não se comunicam muito facilmente. Então, tudo isso dificulta um pouquinho o alinhamento. Um outro fator relevante aí com relação à escolha do tipo de estrutura, né? A questão do escalonamento de decisões, ou seja, a mesma coisa, tá? Estruturas muito hierarquizadas, que possuem muitos níveis, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, né, onde a operação acontece, você acaba tendo maior dificuldade de escalonar decisões, tá? O tipo de projeto que vai ser gerenciado são projetos mais complexos. Se você tem uma estrutura que já não contribui muito, que já dificulta a questão da comunicação, compartilhamento de recursos, gestão de riscos, né? A estrutura já é complexa e você precisa gerenciar projetos complexos, aí você vai ter muito mais problemas. Então, o PMBOK ele cita vários exemplos, como eu falei, eu trouxe apenas alguns, e de acordo com esses fatores, né, que vão ser considerados, uma ou outra estrutura pode ser mais adequada, tá? Já chamar aqui, ó, atenção para as estruturas virtuais, tá vendo que um dos fatores é a abrangência e a localização física da organização. A estrutura virtual é uma nova estrutura citada no PMBOK versão 6, tá? São 10 ao todo, estrutura virtual é uma delas, tá bom? Vamos relembrar aqui, para quem já estudou a versão 5 ou ver pela primeira vez, as 5 estruturas tradicionais, tá? Aquelas que existiam desde das versões mais antigas do PMBOK. E normalmente, como que se estudavam estas 5 estruturas? Olha só, normalmente o que a gente fazia? Conheça os dois extremos, né, que eram as estruturas funcional e as estruturas projetizadas ou orientadas a projetos, tá? E depois a gente, dito isso, né, explicado o que é a funcional e o que é a projetizada, entender a matricial é muito simples. Por quê? Porque a matricial é um meio termo entre os dois extremos, tá? As características da estrutura funcional e as características da estrutura projetizada eram dois extremos, e a matricial era um terceiro tipo que, na verdade, se subdividia em 3 outros, tá? Uma matricial mais próxima da funcional, que a gente chamava de matricial fraca, uma mais próxima da projetizada, que era chamada de matricial forte, e aquela matricial que era o meio termo, que na época a gente chamava de matricial balanceada. PMBOK versão 6 agora chama de matriz equilibrada, tá? Então vamos entender primeiro a estrutura funcional, tá? Como é que funciona esse tipo de estrutura? Basicamente, a gente tem aqui um modelo de organograma, como aquele que você já deve estar familiarizado, tá? E na estrutura funcional, o que você tem? Lá na ponta do organograma você tem o CEO, lá na raiz, né, no mais alto nível. E aqui eu tenho as diversas áreas ou funções organizacionais. Então eu vou ter, por exemplo, uma função ou área, enfim, né, de marketing. Vou colocar marketing e vendas, né, que normalmente essas coisas estão juntas, tá? Uma outra área, por exemplo, uma função jurídica, tá? Bastante comum nas organizações. Uma área de contabilidade ou fiscal. O que mais que a gente tem? Área de RH, tá? E área de TI, por exemplo, tá? Então, alguns exemplos de áreas que a gente pode encontrar dentro de qualquer organização. Esse tipo de estrutura é o tipo de estrutura funcional. Funcional por quê, gente? Porque todos os recursos em uma estrutura como essa são organizados de acordo com as funções, de acordo com as áreas. Então, se você bate numa empresa como essa e você tem um diploma lá da área de TI, você se formou em engenharia de computação, enfim, mais antigamente processamento de dados, ou análise e desenvolvimento de sistemas, enfim, a pessoa vai te encaminhar, né, a pessoa do RH,
ela vai te encaminhar para esta área de TI. Por quê? Porque todos os recursos numa organização funcional são divididos de acordo com a área, de acordo com a função, tá? Só que veja, o que acontece em organizações deste tipo? Quando um projeto vai acontecer em uma organização como essa, o projeto ele não fica limitado a uma área. Vamos supor que isso aqui representa o projeto, projeto P, tá? Isso aqui é muito raro. Na verdade, os projetos, eles cada vez mais eles costumam ultrapassar as fronteiras das áreas, tá? Então a equipe de projeto, ela vai ser formada mais ou menos como eu estou desenhando aqui, ó. Ela vai ser formada por pessoas que pertencem a diversas áreas da organização. Então é muito comum você ter uma equipe de projeto que tem pessoas da área de TI, pessoas da área de RH, pessoas da área contábil, pessoas da área jurídica, tá? E, por exemplo, se o projeto nasceu na área de TI, o gerente de projetos, por exemplo, está aqui dentro. Essa pessoa aqui, ó, essa caixinha, né? Esse cara é o gerente de projeto. Cada caixinha representa uma pessoa aqui, tá? O que você começa a enxergar de problemas? Primeira coisa, como o projeto nasceu dentro da área de TI, embora esse projeto tenha um gerente, gente, a pessoa que é o 01 da área de TI, é que, na verdade, determina os rumos do projeto, tá? Todas as ordens emanadas pelo chefe da área de TI, elas vão influenciar como que o projeto vai ser gerenciado. E, por outro lado, se você imaginar um recurso, né, eu vou colocar aqui, ó, J, né, o recurso João. Essa pessoa é da área contábil, só que ela pertence ao mesmo tempo ao projeto que começou na área de TI, portanto ele é subordinado para efeitos do projeto ao gerente de projeto, mas para efeitos de todo o resto, como ele é da área contábil, o João é subordinado ao chefe da área contábil, tá? Então isso sempre gera uma dúvida, né, na cabeça dessa pessoa com relação a quem que é, assim, as questões hierárquicas, né? Imagine que o gerente de projeto marca uma reunião do projeto em um determinado dia e o chefe da área contábil marca uma reunião da área contábil para tratar dos projetos de contabilidade. A quem que o João vai atender primeiro? A uma reunião do departamento dele ou a reunião do projeto? Normalmente a gente fala que o João vai atender a reunião do departamento dele. Por quê? Porque o João ele pertence a essa área de contabilidade. Embora ele esteja no projeto, que é um projeto de TI, ele é da área contábil. Quem vai avaliar o João no final do ano é o chefe da área de contabilidade, tá? Quem contratou o João, ou quem vai demitir o João, é essa pessoa da área de contabilidade. Outra coisa, a gente sabe que o projeto tem início, meio e fim. O João ele está nesse momento subordinado ao gerente de projeto para efeitos de projeto, mas daqui a pouco não vai estar. Mas a área não, né? A área vai continuar, embora o projeto vá acabar. Então, a partir disso, gente, é que a gente entende todas essas questões que estão aqui na tabela, tá? Quando eu falo de autoridade do gerente de projeto ao projeto, na estrutura funcional é quase nenhuma. Por que é quase nenhuma? Porque a autoridade maior com relação ao projeto é do chefe da área, né? Muito mais até do que o gerente de projeto. Porque embora o gerente de projeto mande no projeto, o chefe da área manda no gerente, né? Então, acaba que quem determina os rumos do projeto em maior grau é o próprio gerente funcional, tá? A pessoa que é o 01 da área no ambiente funcional, a gente chama de gerente funcional, tá? E a própria dedicação do gerente de projeto ao projeto é parcial. Por quê? Porque ele pertencendo a uma determinada área, ora, ele olha para o projeto dele, por conta das questões do projeto dele, ora, ele olha para a área dele, o que está acontecendo ali dentro da área. Ele acaba sendo pau para todo tipo de obra, tá? Ora ele é gerente, ora ele é mão de obra, ora ele executa tarefas operacionais do dia a dia. No outro extremo, a gente tem o oposto, tá? O que é o ambiente projetizado? Deixa eu apagar aqui para eu explicar o ambiente projetizado. O que acontece no outro tipo de ambiente, que é o ambiente projetizado? Perceba que há uma evolução, tá?
em vez de eu ter uma dedicação e uma autoridade baixa do gerente de projetos ao projeto, eu passo a ter uma autoridade que é quase total do gerente de projetos com relação às questões de projeto, e a dedicação dele às atividades de gerenciamento, ela passa a ser em tempo integral. Não é como antes, na estrutura funcional, em que a dedicação acontecia em tempo parcial. E o porquê disso, gente? Porque, veja só, o projeto agora ele não acontece dentro de uma área, né? O projeto ele é a própria área, tá? Isso é que caracteriza o ambiente projetizado. Eu não tenho aqui mais uma área de TI dentro da qual um projeto acontece. Não. Isso aqui é o próprio projeto. Então, no ambiente projetizado, eu vou ter projeto, projeto e projeto, né? Projeto alfa e assim por diante. Eu não tenho mais as áreas, beleza? E aí o que acaba acontecendo? Todos os recursos da estrutura projetizada, as pessoas, né, e todos os recursos, eles acabam estando subordinados ao gerente de projetos. Por isso que se você olhar a tabelinha aqui, que fala da evolução, né, do ambiente funcional em direção ao ambiente projetizado, a gente tem dois extremos, tá? A autoridade do gerente de projetos no ambiente funcional, pouca. E no projetizado, quase total. Quem que é o dono do orçamento, do dinheiro no ambiente funcional? É o gerente funcional. E no ambiente projetizado? É o gerente de projetos, tá? A equipe de gerenciamento, como é que ela atua no projeto? No ambiente funcional, em tempo parcial, tá? Porque o mesmo problema que o gerente sofre, cada membro da equipe sofre. Ora, eles estão envolvidos no projeto, ora, eles estão envolvidos em outras atividades do dia a dia da própria área, tá? E a dedicação da equipe de projeto no ambiente projetizado é em tempo integral ao projeto, tá? Então, a gente tem características, tá? Entre o ambiente funcional e o ambiente projetizado, que são características diametralmente opostas. E aí, a partir disso, como eu já havia falado, entender o ambiente matricial é muito simples, tá? O que é o matricial? Matricial é o meio do caminho entre o funcional e o projetizado, que são dois extremos. Só que a gente tem aquele matricial, né, que acabou de deixar de ser funcional, evoluir um pouquinho em direção à gestão de projetos, mas ainda tem muitas características bem próximas do funcional. Esse tipo de matricial é a matricial fraca. A gente tem a matricial que evoluiu bastante, mas ainda não é uma matricial que eu possa chamar, não é uma estrutura que eu possa chamar de projetizada, tá? Esse tipo de matricial que já evoluiu, mas não é totalmente projetizada, é a matricial forte, tá? Então a gente tem a matricial fraca, que é mais próxima das características do funcional, matricial forte, mais próxima das características do projetizado, e aqui a gente tem o meio termo, gente. Então, se eu chego numa organização e aí eu fico em dúvida com relação a que tipo de matricial está respondido. Então, se há dúvida, é porque você está bem no meio do caminho. Atualmente, na versão 6, o PMBOK chama esse tipo de matricial exatamente de equilibrada. Existe um equilíbrio de características entre o funcional e o projetizado. A gente pode ter, por exemplo, na estrutura matricial equilibrada, tá? Um gerente de projetos que atua em tempo parcial e uma equipe que atua em tempo parcial. O poder do gerente de projetos ele é equilibrado. E a gestão dos recursos também, ó, é uma gestão mista, tá? Dividida entre o gerente funcional e o gerente de projetos. Tudo bem? Então, essas 5 estruturas já existiam, tá? Na próxima aula a gente vai falar das 5 estruturas novas, tá? Virtual, o histórico de gerenciamento de projetos e outras estruturas mais recentes que foram identificadas e registradas no PMBOK versão 6. Até a próxima aula.